Eu sou Lurdinha Leite Barbosa, Maria de Lourdes Dias Leite Barbosa, cadeira número 31 da Academia Cearense de Letras. Eu aprendi a gostar de ler, quando criança, em revistas em quadrinho. Muito engraçado isso. A meninada trocava revistas em quadrinho e eu gostava porque eu ainda não tinha capacidade de ler só o texto, sem as imagens. Então isso foi muito interessante para mim. E como eu estudei na cidade do interior, Nova Russas, a minha professora, Zilmar Mendes Martins, que era uma professora extraordinária, ela colecionava a revista O Cruzeiro. E eu me sentava no chão, na sala dela, e ficava folheando a revista O Cruzeiro. Ainda não lia com uma certa segurança, mas eu procurava ver as imagens, principalmente de cinema, quando se falava em cinema, Carlos Estevão e suas garotas, coisas assim. E depois eu comecei, foi essa professora que me abriu as portas do universo da leitura. A escrita veio um pouco depois. Eu gostava de escrever, mas ainda não era escrever poesia ou escrever contos, mas eu sempre gostei de escrever. E mais tarde eu comecei a ler as histórias infantis. No início, eu fiquei encantada com os contos infantis, Grimm, Monteiro Lobato e outros mais. Mais tarde é que eu comecei a ler os autores brasileiros. E quando estava já me preparando para a faculdade, eu já estava lendo muito os autores, os melhores autores universais, a literatura universal. Agora, eu tive a sorte de ter contato com uma grande escritora brasileira, que foi Raquel de Queiroz. Me tornei muito amiga dela, porque minha tia Inês era casada com o irmão dela, Roberto Queiroz. E quando eu fui fazer o mestrado, no início eu tinha feito um projeto para escrever sobre Clarice Lispector, mas depois eu pensei, nós da minha turma de mestrado, nós pensamos em escrever sobre autores cearenses, que sobre a Clarice muito já se escreveu. Então eu resolvi escrever sobre a Raquel. E foi muito interessante, foi muito bom, gostei muito. A obra dela é maravilhosa. Não é propriamente uma influência, mas é uma pessoa que me atraiu pela sabedoria, pelo conhecimento, pela escrita maravilhosa da Raquel, porque Raquel escreve fácil, o que é muito difícil. Quando eu fui escrever a dissertação sobre a Raquel, eu decidi publicá-la. Eu ainda não tinha publicado nada. Todas as minhas amigas me cobravam. Lurdinha, você escreve contos, por que você não publica seus contos? Antes disso, eu publiquei Protagonistas de Raquel, Caminhos e Descaminhos, que foi a minha dissertação de mestrado. Eu tirei a parte técnica e publiquei. E foi muito bom, porque eu escolhi uma data em que ela estava aqui, em Fortaleza,
e ela foi ao lançamento. Foi maravilhoso. Eu publiquei um livro de contos primeiro, que foi A Arte de Engolir Palavras, e mais tarde eu publiquei um outro livro de contos, Pela Moldura da Janela. Então esses livros, e comecei a publicar em revistas, primeiro na revista do mestrado, que eu escrevi também nesses cadernos de literatura, que era para o vestibular, os autores que iam cair no vestibular, o jornal O Povo que fazia esse programa. Não, no início eu nunca pensei, mas eu sempre admirei os escritores e a Academia Cearense de Letras. Não é convite, eu apresentei o meu currículo e já conhecia todo o pessoal da academia, inclusive fazia palestras para a academia. Dr. Arthur Eduardo Benevides já tinha me dado um título de alguma coisa relacionada à cultura, o nome do título eu não me lembro. E o Dr. Murilo Martins também me convidava muito, eu fazia sempre palestras para a academia. E os meus ex-professores do mestrado e colegas também faziam parte da academia. Então isso foi muito importante para mim. Eu tive uma disputa com um grande poeta, Tufik. Ele era do Amazonas. Lá no Amazonas ele já pertencia a academias. E eu fui eleita na primeira votação. Bom, a vaga que eu me candidatei para essa vaga, a vaga do grande poeta Francisco Carvalho, um poeta extraordinário, uma linguagem muito criativa, que às vezes se torna até o poema opaco para aquelas pessoas devido às metáforas e as ambiguidades dos poemas deles, que são belíssimos e muito bem trabalhados. Então, eu tomei posse na vaga do poeta Francisco Carvalho. E eu fui conduzida pela escritora e acadêmica Regine Lima Verde. Foi ela que fez a saudação e ela que trabalhou muito para que eu fosse eleita. O patrono da minha cadeira é o grande filósofo Farias Brito. Muito interessante, porque eu ia falar do início de onde eu nasci. Então, tem a ver também com Farias Brito. Quando eu entrei na academia, no meu discurso, eu comecei dizendo: muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Depois de muitos sóis já tinham se passado, a poeira do tempo já tinha acabado as matas virgens, quando naquela cidade eu nasci, em Ipu. Então, Farias Brito é muito interessante. Farias Brito nasceu em São Benedito. Era um lugarejo muito pequeno. E cedo os pais perceberam que ele era um menino muito inteligente, que ele tinha um futuro muito brilhante pela frente. E eles saíram em busca de um lugar em que ele pudesse estudar mais. E eles foram morar num lugarejo próximo, bem próximo à cidade de Ipu. E depois que ele já tinha se formado, ele veio para o Ceará, que ele foi direito, e estava de passagem pela cidade do Ipu e foi inaugurar o Grêmio, acho que se chama Gabinete de Leitura, acho que se chamava Gabinete de Leitura, e que o meu trisavô foi um dos fundadores. Eu achei isso tão interessante, essa coincidência, e
Toda a minha família também ficou muito feliz, todos compareceram. Foi uma noite importantíssima para mim e de muita alegria e muita vibração. Foi o coroamento de um trabalho voltado para a literatura, realizado durante toda a minha vida. É importantíssima a Academia Cearense de Letras, a preocupação com a cultura, com a literatura, manter as letras com os livros, com um trabalho voltado para o crescimento das letras, o enriquecimento das pessoas, de um modo geral, porque nós precisamos do alimento espiritual, não é? Além do pão, como diziam os padeiros, precisamos disso. Nós precisamos sonhar e nós precisamos do belo. E fazer transfigurar a realidade através da palavra. É isso que os escritores fazem. Falar da sua época, dos acontecimentos, do ser humano, da fragilidade do ser humano, das alegrias e tristezas. Não é fácil, não é? Manter hoje os jovens interessados na leitura, porque eles estão muito interessados no celular, em conversar. Aliás, até durante, eu acho que a família devia ter essa preocupação de quando a família se reunir, dizer para as crianças que esqueçam o celular, os jovens, aliás, não são só as crianças. Manter também o hábito da leitura. Isso não é fácil nos dias atuais. Mas desde sempre disseram já que o romance ia desaparecer e o livro, para mim, é importante demais, o tato, o cheiro, ir adiante e voltar. Eu não gosto de ler, eu só gosto de ler no papel, nos livros. Esse foi o primeiro livro que eu já falei para vocês, sobre a minha dissertação de mestrado. Protagonistas de Raquel, Caminhos e Descaminhos, a primeira edição. Esse meu livro sobre as protagonistas de Raquel, a minha hipótese é de que cada uma das personagens representa a mulher cearense em busca de um espaço na sociedade. E então, as minhas amigas, quando leram esse livro, disseram que ficaram curiosas a respeito das personagens da Raquel e tiveram vontade de reler ou ler os livros dela. Em 2011, na Bienal do Livro, o governo do estado, através da Secretaria de Cultura, publicou uma segunda edição. A Raquel estava sendo homenageada e eu organizei um seminário sobre a Raquel de Queiroz, que, por sinal, foi muito concorrido. Depois eu escrevi A Arte de Engolir Palavras, um livro de contos. Em 2011, ainda eu publiquei Pela Moldura da Janela, outro livro de contos, que esse ganhou o edital da Secult e ganhou um prêmio da Academia Cearense de Letras. Eu ainda não era acadêmica. E ganhou. E ganhei o concurso. Publiquei também esse livro pela Assembleia, através da Assembleia, uma cartilha para ser distribuída nos colégios públicos. 100 anos de Raquel de Queiroz, vida e obra. Depois, a editora José Olímpio pediu que eu escrevesse A Orelha do Caminhos de Pedras, da Raquel.
também esse livro de ensaios, organizado pela Fernanda Coutinho, publicado, editora Demócrito Rocha, também sobre a Raquel. Então, eu tenho muitas publicações em revistas, como eu falei para você. Quando fui presidente da Academia de Letras e Artes do Nordeste, nós criamos essa revista, Urupema. A capa é da artista plástica Coca. E eu fui a editora dessa revista. A primeira revista, agora ela teve continuidade, continuou sendo publicada. Em 2016, quando a Casa Cor habitou a Casa do Barão de Camusim, na Praça da Faculdade de Direito, eu publiquei este livro de memórias. Barão de Camusim, uma história real tecida com os fios da imaginação. É uma biografia, mas uma biografia mais moderna, é uma memória. Então, esse livro tem 120 fotos de Fortaleza antiga, da época do Barão, e de objetos da família, de objetos que era da casa dele e que ficaram com a família. E agora eu estou escrevendo sobre Carlito Pamplona. Quem foi Carlito Pamplona? Que as pessoas não sabem, mas foi importantíssimo, pioneiro da indústria de óleo, que descobriu como tirar o óleo da oiticica e fundou, junto com outros, com um cunhado, a Brasil Oiticica. A academia tem por finalidade a preservação, o cultivo e o desenvolvimento da literatura e da produção científica, filosófica e cultural, reconhecida como de qualidade superior no âmbito da sociedade cearense. Jovens, não percam, a vida é curta e o tempo passa rapidamente. Se quiserem crescer, leiam bastante, é o que eu aconselho. A leitura é fundamental, a escrita também. Mas larguem um pouco os celulares. Há tempo para tudo. Dividam o tempo entre ler e usar a tecnologia.